Escola laica, será que é possível no Brasil? Este é o tema do NET Educação. Ascânio João Cedrez é mestre em Ciências da Religião e Roseli Fishman, doutora em Filosofia e História da Educação pela Universidade de São Paulo. Como que o educador pode realmente separar isso? Para ir aqui eu vou falar de uma religião sem fazer disso um ensino religioso. Então, veja, é interessante, né, o que você está colocando, assim, porque traz um falso conflito, por exemplo, que as pessoas às vezes entendem assim. Então, vamos pegar o exemplo da Fundação de São Paulo, né? São Paulo é um caso muito interessante, porque ela nasce em torno de um colégio, né? O colégio jesuíta, ali que ela cresce, e não à toa se torna uma cidade pujante, porque a educação está na sua origem. Então, essa é uma primeira leitura. Mas daí precisa entender por que os jesuítas estavam ali. Veja, então não é não falar do fato religioso. O fato religioso ele está presente na história da humanidade. Agora, objetivamente, a presença dos missionários, né, na descoberta de espaços e cidades, isso é dado histórico, ou seja, não há interpretação. Não dá para chamar José de Anchieta, senão de Padre José Anchieta, jesuíta. Não dá para falar do pátio do colégio sem dizer que é o pátio do colégio jesuíta. Isso não é nem religioso, nem só histórico. É religioso historicamente misturado, né? Essa presença do político e do religioso. Quer dizer, durante o Império, não é? E ainda o tempo todo da colônia, então o Brasil monárquico, né? Pensando amplamente, você tem a presença da igreja, inclusive, assim, na nossa Constituição do Império, diz, né, que ele é imperador pela graça de Deus, Dom Pedro, né, e que a Igreja Católica é a religião oficial do Brasil, é a única religião, não era permitido ninguém tivesse outra religião. A nomeação dos bispos tinha interferência do imperador, quem pagava os bispos e os padres era o Estado, isso até a República. Havia o direito padroado, era um imposto recolhido em nome de Deus, né, e era com isso que se faziam as escolas. Portanto, era um imposto, era dinheiro público, concorda? Né? Então, era uma escola pública. Essa presença do Estado e da religião juntas era uma característica do Império e da colônia no Brasil. Então, quando se apresenta objetivamente isto numa aula de história, não está nem se dizendo mais ou menos do que aconteceu. Mas ali era feita no sentido de evitar que as pessoas tivessem um posicionamento crítico. Mas a interpretação da presença jesuítica na América é polêmica. É polêmica e apresente-se a polêmica. Agora, que a criança saiba que existia um grupo religioso que veio junto e que tomou conta do ensino religioso, porque naquele tempo havia os reis de Portugal que eram ligados. Tudo isso é fato histórico. Ninguém estará fazendo doutrinação por isso. Nos Estados Unidos, já a presença do protestantismo fica bem caracterizada também. Então, lá é até interessante que a interferência da religião chega à raia, do meu modo de ver, do absurdo. Ou seja, não se pode, em alguns estados americanos, se ensinar o evolucionismo na escola, em ciências, porque a Bíblia diz que foi de um outro jeito. Então, aí sim, eu acho que há uma interferência deletéria. Como é que é o dia a dia? O dia a dia é difícil, porque se a escola abrir a porta, por exemplo, não, vamos fazer uma oração para o pessoal ficar disciplinado, é um desrespeito, inclusive, à compreensão de que aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles têm uma possibilidade de compreender qual é o papel da autodisciplina para que eles possam fazer na escola o que tem que ser feito, aprender. E é um uso indevido da religião também, porque é um uso domesticador, como diria o Paulo Freire, né? É você usar para dobrar. Eu não acredito que seja isso a verdadeira fé, né? No Brasil, a gente tem uma tradição muito pequena ainda de discutir abertamente os assuntos. Quando a gente fala de discutir, normalmente as pessoas entendem como brigar por conta disso, né? Então, a palavra discussão ela não é necessariamente briga, ela deveria ser pautada no diálogo, no encontro das diferentes linhas. E no caso da religião, ainda, e não é só uma realidade brasileira, nós temos muitas guerras no mundo atribuídas às questões religiosas por falta de serenidade para discutir com clareza.
Agora, o que existe é que às vezes há um tipo de uma busca de hegemonia por grupos religiosos e que ela foi também tomando o campo político. Não preciso eu dizer isso, tá certo? Isso é um fato sabido por todos. E a hora que ele começa a ir para esse ponto, isso contamina todos os espaços. Então é como se você fosse fazer uma afirmação da sua identidade, do seu poder, entendeu? Onde o folclore tende a desaparecer. Então por isso que é preciso um cuidado, porque senão se você coloca a criança numa linha de frente, de conflito, isso não pode dar certo. A possibilidade de abertamente dar voz às crianças, dar voz aos adolescentes acerca desses assuntos, sem fazer indução, sem fazer coerção, sem estabelecer absolutos certos, absolutos errados, sem fazer moralismo usando a religião, eu acho que tem espaço em qualquer escola, seja uma escola mantida por uma instituição religiosa, seja uma escola mantida, aberta pela iniciativa privada, como negócio da educação, ou por uma escola pública. O primeiro ponto é como a criança vai ficar melhor, entendeu? O folclore não tem valor sozinho, a religião não vai ter o valor sozinho, entendeu? Essa criança está ali, como ela pode ser protegida do conflito? Como ela pode ser protegida de fazer escolhas que para ela provavelmente serão escolhas impossíveis. Se para o adulto é muito fácil dizer, isso aqui é quadrilha, vai da festa de São João, nós não temos santos, e para o outro vai dizer, não, porque tem, porque isso. Para a criança pode ser um brinquedo, mas você vai levar aquilo até o ponto de que ela seja forçada a uma escolha? Compreendeu? Então, isso é muito importante que seja conversado, mas de maneira a evitar de levar o conflito para o cotidiano da sala de aula, como professores e professoras também. Eu acho que nós estamos num momento de mundo que a gente tem que acolher a diferença, que a gente tem que respeitar a diferença, que a gente tem que dar espaços iguais, respeitosos para as diferenças. A laicidade do Estado, ela não é uma dificuldade, ao contrário, a laicidade do Estado é uma forma de acolhimento de todas as diversidades, de todas as diferenças. Então, se isto for realmente seguido, o que nós conseguimos é uma escola mais inclusiva, é uma escola mais respeitosa, uma escola que vai primar pela proposta ética de respeito a todas e todos. Acesse neteducação.com.br, curta a nossa página facebook.com/neteducação. Você também pode seguir a gente no Twitter e ainda se inscrever no nosso canal no YouTube. E em todas as redes sociais você encontra os links para assistir